Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Trevisan, eu sou aluno de graduação em Medicina Veterinária na Unesp de Jaboticabal e faço parte do Laboratório de Fisiologia do Exercício Equino e Farmacologia, LAFEC. Trago hoje para o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta 2025 meu presente trabalho, Dinâmica do Equilíbrio Ácido-Base de Cavalos de Polo Alto submetidos ao teste do lactato mínimo. Como introdução, é importante abordar do que consiste o teste do lactato mínimo utilizado no experimento. Aqui eu trouxe uma figura do gráfico da curva lactato, velocidade e tempo do trabalho de Litier, 2025, do teste de lactato mínimo. O teste de lactato mínimo ele é dividido em duas fases. A primeira fase, ela consiste no momento do sprint, ou melhor dizendo, um exercício de alta intensidade em um curto período de tempo, com o intuito de induzir uma hiperlactatemia, ou seja, um aumento da concentração de lactato na corrente sanguínea. Essa primeira fase é possível observar do minuto 6 ao minuto 9, então no decorrer de 3 minutos a 53 km por hora no trabalho de Litier, onde houve o aumento de lactato na corrente sanguínea, evidenciando uma hiperlactatemia. Já a segunda fase do teste, ela consiste em testes incrementais com aumento progressivo da velocidade no decorrer das etapas. Logo, é possível observar a formação da curva lactato-velocidade com o aumento da velocidade, observando as variações de lactato com o aumento da velocidade. É notável que o lactato ele tende a descer com o aumento da velocidade no decorrer do teste, até atingir um ponto onde ele torna a aumentar na corrente sanguínea novamente. Sendo este ponto o momento onde a gente determina o limiar de lactato. Nesta curva, há o limiar de lactato que marca a adição do metabolismo anaeróbio glicolítico na produção energética deste animal. Além disso, também é possível predizer a máxima fase estável do lactato, ou seja, o momento em que todo o lactato produzido está sendo retirado, sem haver um aumento da concentração de lactato na corrente sanguínea. Após a máxima fase estável, ocorre um desequilíbrio e o aumento de lactato na corrente sanguínea torna-se evidente novamente. O objetivo do trabalho é determinar o dinamismo das variáveis hemogasométricas durante o teste do lactato mínimo e avaliar se as variáveis do equilíbrio ácido-base têm potencial para predizer o limiar de lactato pelo protocolo do teste de lactato mínimo. Como materiais e métodos, foram utilizados 25 cavalos de polo alto e quantificaram-se pH, bicarbonato, excesso de base e a pressão parcial venosa de dióxido de carbono. E como resultado, foi obtido um gráfico oposto à curva lactato-velocidade que foi mostrado anteriormente, pois no momento do sprint, onde houve um aumento da curva lactato-velocidade, com um aumento da concentração de lactato na corrente sanguínea, na variável pH, houve uma diminuição do pH em relação ao pH fisiológico desse animal, tornando visível uma acidose metabólica. Corroborando com isso, houve uma diminuição da concentração de bicarbonato, uma diminuição da concentração do excesso de base. Portanto, esse animal, no momento do sprint, na primeira fase do teste do lactato mínimo, ele apresentou uma acidose metabólica fisiológica. Junto a isso, nesta primeira etapa, ele apresentou também uma hipercapnia, com um aumento da pressão parcial venosa de dióxido de carbono. No decorrer do teste, já na segunda fase do teste, com um aumento progressivo da velocidade, que foi dividido em 6 etapas, tendo início em 17 km por hora até 37 km por hora, esses animais apresentaram variações da concentração de lactato, sendo possível notar também as variações de pH, bicarbonato e excesso de base, além da pressão parcial venosa de dióxido de carbono, onde tornou evidente uma curva é, onde no ápice dela encontra-se o limiar de lactato observado na curva lactato-velocidade, pois é o momento em que marca uma nova redução do pH, que até então, até 29 km por hora aproximadamente, tentava retornar ao seu valor basal e novamente tende a cair, com o aumento da velocidade do teste de esforço externo. Portanto, foi possível predizer que, neste momento, houve também uma diminuição do bicarbonato e do excesso de base,
Portanto, o tamponamento já não estava sendo tão eficiente, consequentemente, uma diminuição do pH sanguíneo, indicando um possível novo quadro de acidose metabólica com o aumento com a continuação do exercício e o aumento da carga externa. Como conclusão, os componentes responsáveis pela dinâmica do equilíbrio ácido-base evidenciaram um comportamento oposto em relação ao teste lactato mínimo, a curva lactato-velocidade, perdão, e as variáveis hemogasométricas têm potencial para serem usadas para predizer o limiar de lactato determinado pelo protocolo lactato mínimo. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção e pela participação.